Boa noite, boa noite, boa noite a todos. Bem-vindos a mais um Café com Política. Como todos a essa altura do campeonato já sabem, de segunda a sexta-feira às 21 horas nós entramos ao vivo com o Café com Política. Lembrando que originalmente o Café com Política foi feito para falar sobre o Nordeste com um foco um pouco mais específico no agreste pernambucano. Porém, devido às eleições deste ano e à importância local, nós decidimos focar o nosso Café com Política apenas em Panelas, pedindo a vocês que compartilhem para nos ajudar a divulgar a informação. Quanto mais informação, mais nós combatemos a desinformação, e por isso, quando vocês compartilham, vocês fazem com que a nossa mensagem chegue cada vez mais longe, e nós dependemos de vocês para fazer com que a informação chegue a várias pessoas do nosso município, os vários distritos. Muita gente chegando por aqui. José Edmilson, Pedro Lima está aqui também, Rogério Alves, Edjane Lima. Hoje com convidados especiais, o vice-prefeito Rubem, à minha esquerda. Eu vou começar de lá para cá. O Oberdan Andrade, a maior autoridade sobre a história do nosso município de todos os tempos. Está aqui Rubem Lima, vice-prefeito do município das Panelas, e Genilson Lucena, atual presidente da Câmara do nosso município. Hoje é uma live especial, é uma homenagem à nossa cidade pelos 150 anos de emancipação política de Panelas, e nós vamos focar exclusivamente na história, tanto a história lá do nosso passado quanto a história política recente do nosso município. E por isso hoje, aqui depois dessa longa interlocução com vocês aqui, o Oberdan para fazer as considerações iniciais, e dispensa apresentações, mas com a palavra Oberdan Andrade. Primeiro, eu gostaria de desejar boa noite a todos os presentes, dizer que é uma satisfação muito grande estar aqui com essa turma que são panelenses, pessoas que lutam e fazem por nossa cidade o seu bem maior, né, que é querer bem. E estar hoje discutindo a história de Panelas é algo de muita satisfação, uma vez que nós estamos celebrando a história de uma cidade que ela é exemplo para toda a região. E eu sempre digo, Pierre, que se em Roma todos os caminhos vão a Roma, todos os caminhos vêm a Panelas. E isso é comprovado historicamente, e a gente vai discutir isso justamente, o porquê dessa afirmativa, né? Mas é um prazer estar aqui. Não foi por falta de convite anteriores, né? Mas hoje é uma data muito simbólica, é uma data que a gente tem que celebrar sim, mesmo nesse período de pandemia, mas nada impede que a gente possa ovacionar a nossa terra, as nossas raízes, nossa identidade e a nossa memória. É um prazer estar aqui com vocês para falar sobre Panelas e automaticamente falar sobre todos nós, né? Cidadãos panelenses que tanto gostam das nossas tradições, cultura e a nossa cidade. Prazer imenso. É isso aí, Oberdan, como eu falei, dispensa apresentações. Não dá para a gente nem começar o currículo dele, porque senão a gente só termina depois do Café com Política. Então, vou passar a palavra aqui para as considerações iniciais do vice-prefeito Rubem Lima. Boa noite a todos, a você, Pierre, a Genilson, presidente da Câmara, Oberdan. Boa noite a todos os ouvintes, todos que estão assistindo nesse momento. De fato, hoje é uma data que é diferente, é diferenciada em todos os aspectos. Não é só mais um aniversário, né, Oberdan? São 150 anos. Então é um prazer poder estar participando nessa noite aqui, poder falar com vocês, e a gente ter um professor feito Oberdan aqui, que tem estudado a história de Panelas há muito tempo, e que tem legitimidade e que tem autoridade para falar sobre a história de Panelas. Então, a nossa participação aqui é motivo de muita alegria para mim, poder ter sido convidado para estar aqui hoje. E se eu não tivesse sido convidado para vir hoje, tenho a certeza que eu viria ainda essa semana para poder participar dessa semana de comemorações ao aniversário da nossa cidade, do nosso município. Obrigado, Rubem. É isso aí, o Rubem lembrou de um ponto, minha gente, que eu tinha esquecido de falar novamente aqui, eu falei na sexta-feira. Essa semana, nós faremos uma semana especial sobre Panelas. Nós traremos para cá alguns ícones, tanto por lives, contato via internet,
com outros panelenses que atravessaram o mundo e os estados para ganharem a vida e brilharem lá fora, como também traremos para cá pessoas que estão aqui na nossa terra e que raramente são vistas ou raramente são reconhecidas pelo poder público e, consequentemente, pelo povo, que às vezes depende de uma forcinha de quem está lá em cima. E aqui, agora, com a palavra para as considerações iniciais, Genilson Lucena, presidente da Câmara do município de Panelas. Boa noite a todos. Quero cumprimentar nosso amigo Pierre, cumprimentar nosso convidado querido Oberdan Andrade, cumprimentar meu amigo, parceiro de longas datas, vice-prefeito Rubem Lima. Para mim, Pierre, é um momento de muito orgulho hoje estar aqui presente. Eu tenho dito que eu sou uma pessoa abençoada por Deus, né, onde durante este mandato nosso existem vários momentos que são marcantes, e este nada melhor do que estar aqui ao lado de você, de uma pessoa da forma que saiu de Panelas, desacreditado, muitas vezes humilhado, boicotado, taxado, e chega onde chegou. No nosso lado esquerdo, Oberdan Andrade, um menino extrovertido, brincalhão, mas acima de tudo com um currículo que, como você falou, se a gente for falar aqui, for comentar, não vai dar tempo, a questão do tempo. E também o nosso amigo Rubem Lima, pela história que tem da família, dos pais, até do avô eu não conheci, e do berço que vem, não só na vida pública, mas como um pai de família, um cidadão de bem, um bom esposo, um exemplo para ser seguido. Então, eu poderia muito bem hoje estar em casa assistindo e ser convidado por você num momento como esse, onde Panelas está completando 150 anos de emancipação política. Para mim é um momento de muito orgulho, e que essa data fique marcada para todos nós e para aquelas pessoas hoje que nos acompanham através das redes sociais. Obrigado, Genilson. Obrigado a todos que já compartilharam. Eu estou impossibilitado de ver a quantidade de compartilhamentos aqui, mas já imagino, porque nós temos aqui um pico de mais de 250 pessoas online. E a Clemilda está dando aqui um avante. José Edmilson está dizendo que homens de honras panelenses, Oberdan Andrade é um exemplo. A Ana Paula disse aqui. O pessoal está comentando, está subindo muito rápido os comentários, eu não estou conseguindo ler ainda, mas vou anotar aqui alguns. E a Deise está dizendo que até a gatinha queria participar da live. O pessoal continua compartilhando. Então é isso, minha gente. O Oberdan é top, a Rádio Sol de Verão está falando. O meu futuro prefeito Rubem, Pedro Heleno disse, Edna Maria avante, JJ Andrade avante. E o Tivan, parabéns pelo programa. Vamos lá, minha gente, é vivendo e aprendendo. Esse programa foi baseado, por incrível que pareça, em uma reunião do escritório Arruda Alvim, que sempre fazia reuniões para falar sobre os novos temas do novo CPC, e foi da onde surgiu a ideia do formato atual para essa semana de lives aqui. Mas vamos lá, para falar sobre Panelas, minha gente, vamos começar, como diria o Carroll no livro da Alice no País das Maravilhas, pelo começo. A gente passa pelo meio e quando chegar no final a gente para. Então, para falar de começo de história de Panelas, para nos explicar aqui, eu particularmente, Oberdan, quando me interessei pela história de Panelas, eu comecei pela Guerra dos Cabanos. Talvez pelo meu vício em estudar guerras ou coisa do tipo. Mas a história de Panelas, ela começa antes da Guerra dos Cabanos. Porque tanto no livro do Manuel Corrêa de Andrade, quanto nos outros livros que falam sobre o evento, eles sempre citam povoado de Panelas como se já fosse uma coisa muito conhecida na região. Então, para início, eu gostaria que você comentasse um pouquinho a pré-Guerra dos Cabanos, se fosse possível. Bem, gente, a gente compreender a história de Panelas, né, um grande dado que a gente tem é quando a gente inicia essa parte da Guerra dos Cabanos, mas a gente deixa claro que Panelas vem muito antes do que uma Guerra dos Cabanos, né? Para vocês terem ideia e noção do poder histórico que a nossa cidade tem, nosso primeiro registro oficial de Panelas, ele data de 1783. 1783 é quando
capitão Francisco Rodrigues de Melo compra as terras do sítio Olho d'Água das Panelas, que já existia a fazenda Panelas, né? E percebam que a gente está falando de 1783, ele vem residir em Panelas, mais ou menos por essas datas, e a Capela de Panelas ela é construída em 1795. A Guerra dos Cabanos só vai iniciar em 1832. Então nós temos o quê? Mais de 40 anos, né? Antes de iniciar a guerra, a gente tem toda uma história anterior e que passa mais de 40 anos para de fato acontecer esse processo da guerra. E a Guerra dos Cabanos é uma coisa muito interessante, né? Eu estudei, eu estou construindo um livro, finalizado na verdade, e eu tenho um capítulo dedicado todo a ele, e é algo singular, né? Por quê? Porque a Guerra dos Cabanos, ao contrário de todas as outras rebeliões que estiveram dentro do nosso país, como a cabanagem do Pará, a abrilhada do Maranhão, a farroupilha que teve no Rio Grande do Sul, que isso tudo vieram logo após a Guerra dos Cabanos, né? Todas elas foram iniciadas por pessoas que estavam no poder, pessoas do alto escalão, para tomar o poder e para dar continuidade, e as pessoas indo atrás dessas pessoas. A Guerra dos Cabanos foi o contrário de tudo isso. Ela é uma história ímpar. Por quê? Porque quem inicia a Guerra dos Cabanos no nosso estado, vamos começar por aqui, né? É a população pobre e carente. Elas estão descontentes pelo desgoverno que vai acontecer no país. Dom Pedro I vai abdicar o trono, dá o trono a Dom Pedro II, que na época só vai ter 5 anos, então a gente vai começar um período de regência. E a população carente e pobre, e aí eu estou falando dos índios, eu estou falando dos escravos, eu estou falando dos ribeirinhos. O que é que eles vão fazer? Eles vão se revoltar contra o sistema da regência e vai pedir a volta de Dom Pedro. Então percebam que é uma guerrilha que vai iniciar com pessoas menos favorecidas. Isso não existe na história do país em nenhuma guerrilha, né? Em nenhuma guerrilha. Pierre, é tão interessante isso, que na época que eu estava trabalhando na Secretaria de Cultura, eu fiz um memorando a todas as editoras do país, todas, para questionar o porquê essa guerra não é trabalhada nos livros didáticos do país, né? De todas as editoras eu ainda recebi uma. Se eu não me engano, eu tenho um livro didático, a editora Ática, ela se sensibilizou pela causa, e é o único livro de história implantado nas escolas do Brasil inteiro que faz uma menção à Guerra dos Cabanos, inclusive falando de João Timóteo de Andrade, Manuel Timóteo de Andrade e Antônio Timóteo de Andrade. Vicente Ferreira de Paula, na verdade, ele não é da nossa região. Ele vai ser um líder, né? Um líder mor dentro da guerra, mas quando vem para o centro, o epicentro, que é Panelas, quem manda na parada vai ser Antônio Timóteo de Andrade, junto com seus irmãos, João Timóteo e Manuel Timóteo, né? Mas aí é algo ímpar, porque isso não existe. Então, talvez, gente, e aí eu falo para todos vocês panelenses, essa nossa chama da guerra, mas da guerra boa, de querer o melhor, de querer ir atrás, de não baixar a cabeça para os mais favorecidos, porque isso é um ranço antigo, né? Então, muitas vezes as pessoas olham para mim e dizem: Berdan, tu já vai questionar isso? Eu digo: vou. Porque quando a gente diz que tem um sangue cabano, é justamente, né, literalmente a gente está dizendo: nós não vamos baixar a cabeça para aqueles que se acham mais favorecidos, porque os cabanos não fizeram. E detalhe, naquela época, eu estou falando de 1832, o governo regente, e aí os militares, por quê? Porque o povo queria a volta de Dom Pedro I, mas os militares queriam que continuasse a regência. Então era a elite contra o povo. A elite queria um sistema de governo regente e o povo queria a volta da monarquia encabeçada por Dom Pedro I. E aí, o que é que acontece? Essas pessoas vão subestimar a capacidade do povo, e percebam que a gente traz essa história para o dia de hoje. Até hoje, o povo é subestimado, porque quem está no poder acha que pode tudo, e não pode. Panelas é exemplo disso. O povo olha e diz: nós queremos o nosso governante e vamos lutar por ele. Dom Pedro vai morrer em 1833, se eu não me... É isso mesmo, 1833. Dom Pedro morre
e os guerrilheiros cabanos continuam a guerra. E a guerra vai até 35. Aliás, Dom Pedro morre em 34. E o povo vai até 35 lutando e sem saber, contra a regência, e sem saber que Dom Pedro tinha morrido. Então veja o que é força de vontade, determinação. Então a Guerra dos Cabanos, ela é isso. E a gente tem que ter um olhar muito precioso para essa história. Porque essa história ela é fantástica, ela é ímpar, né? Se você vai lá para Farroupilha, lá no Rio Grande do Sul, você vê que o líder cabano falhou a memória agora, mas é uma liderança que vem da cúpula, a mesma coisa da abrilada, da sabinada, da cabanagem. E uma coisa que eu queria dizer aos panelenses, e deixar isso aqui bem claro, enquanto registro histórico, não existe nenhuma imagem que retrate a Guerra dos Cabanos daquela época. Não existe. O que existe são imagens da cabanagem que aconteceu no Pará, né, que chamava na época Grão do Pará, e a guerra da cabanagem ela acontece em 1835, e a nossa veio 4 anos antes, 1832. Mas praticamente é isso. Se a gente for pegar os pormenores mesmo, né, então aí vai ter, não tem temas que a gente não vai terminar nunca. Mas fica o registro de que foram pessoas humildes que, né, fizeram o levante. 3 irmãos, né, Antônio Timóteo de Andrade, João Timóteo de Andrade, Manuel Timóteo de Andrade. Manuel Timóteo de Andrade morreu logo no início da guerra, 1832. Nós tivemos um grande massacre, que aqui em Panela é chamado Massacre do Rio Feijão, e foi lá que Manuel faleceu. No entanto, os outros 2 irmãos continuaram, né? E Vicente de Paula também era uma grande liderança, talvez a maior, mas se fosse para a localidade, eram os Timóteos de Andrade, e continuaram. Essa guerra se estendeu por nosso estado de Pernambuco, por completo, começou e foi até o norte de Alagoas. E é um registro magnífico, e a gente realmente tem que lembrar que isso aconteceu, e a gente tem que se espelhar nesses guerreiros cabanos quando a gente quiser o melhor para nós. Perfeito, perfeito. O Oberdan já respondeu praticamente todas as perguntas que eu ia fazer. Começo da guerra, motivo da guerra, quem continuou na guerra. Mas tem uma pergunta que eu vou fazer porque talvez não tenha ficado muito claro, apesar de que para mim isso já é, mas para a maioria da população não, tendo em vista o vídeo que eu vi hoje na página oficial da Prefeitura, em que também seria uma pergunta, que utilizaram a imagem da cabanada, ou da cabanagem, para representar uma fala inicial sobre a Guerra dos Cabanos. A gente sabe que a Guerra dos Cabanos aconteceu antes e que provavelmente essas outras revoltas foram, digamos assim, apenas espelhagem do que aconteceu aqui em Panelas. O Manuel Corrêa de Andrade, ele fala no livro dele, A Guerra dos Cabanos, que Panelas foi o último reduto cabano, apesar de que depois acontece a cabanagem e tudo mais em outros estados. Dentro dessa importância histórica que Panelas tem, fundamental para tudo o que se vem depois da guerra, sobre inclusive os cabanos, Panelas pode ser considerado hoje, ainda hoje, o último reduto cabano, na sua opinião? Olha, eu acredito que, se for levar em conta que a luta da classe, né, hoje ela está bem mais das classes menos favorecidas, né, quando eu falo assim. E quando eu falo classe menos favorecida, deixo claro que não é o pobre, não, né? São aquelas pessoas que são mais humildes, aquelas pessoas que não nasceram em berço de ouro. Mas eu percebo, Dr. Pierre, que o Brasil como um todo acordou, né? As massas estão atentas a tudo que acontece. Então eu penso que aqueles grilhões do passado, onde o poderio mandava e a gente baixava a cabeça, isso está acabando. E isso é geral, né? E eu tenho muito orgulho de dizer isso, que isso reflete muito nos nossos povos cabanos, né? Que dentro da sua humildade lutaram até o fim das suas vidas para trazer o melhor para si. E eu penso que é isso que a gente tem que fazer nas nossas vidas, né? Eu penso que não está no caso da gente estar achando que é melhor do que A, do que é melhor do que B, ou que fulano é melhor do que C, enfim. O que a gente tem que lutar é aquilo que a gente acha melhor, que é para nós mesmos, né? Então, não acho que seja o último reduto hoje, mas não. Eu acredito que esse reduto está muito bem ampliado e as pessoas estão muito mais esclarecidas o que é o melhor para si. Perfeito. Tenho uma última pergunta para a gente poder adentrar
talvez avançar aí nessa questão histórica, o final da Guerra dos Cabanos, ela sempre me intrigou, aqui em Panelas. Eu falo Guerra dos Cabanos, eu só me refiro a Panelas, a cabanagem é outra história, né? Mas na Guerra dos Cabanos, o final dela, ela é estranho, mas ela é muito estranha, na verdade. Mas quando a gente conhece hoje Panelas, que a gente sabe a nossa capela, a religião católica, a importância que tem aqui, a gente percebe, principalmente no livro da História de Lagoa dos Gatos, que narra mais a história de Panelas, justamente pela importância do que de própria Lagoa dos Gatos, ele fala que o final da guerra foi o bispo Dom Perdigão, que veio inclusive se reunir com os cabanos aqui e explicar a eles traziam pequenos bustos de Dom Pedro, né, para distribuir para os cabanos, e eles falavam que do que tinha acontecido, pedia paz, que finalizassem a guerra. No final das contas, para resumir, não foram as armas que acabaram com a Guerra dos Cabanos, porque os cabanos continuavam por dentro das matas e ninguém conseguia vencê-los de fato, porque eles conheciam o território e etc. Então eu vejo a importância aí da fé católica, da religião. Eu digo fé católica porque era a única da época, provavelmente. Panelas tinha aproximadamente quantos habitantes naquela época? Era em torno de 200 habitantes que existiam no município. No município não, né? Na época era um povoado. Na época era um povoado, 200 habitantes. Então a religião católica provavelmente era a predominante, né? Então foi um bispo que acabou, praticamente que acabou com os últimos guerreiros cabanos, né? Que veio convencê-los através do conhecimento e da fé. Então hoje em Panelas a gente vê também que tem uma relação muito forte com a questão da religião. Eu estou te fazendo essa pergunta porque você já liderou grupos à frente da Paixão de Cristo, grupo de teatros, aqui a parte da cultura toda, e aí vem essa questão, me vem essa questão enquanto a gente fala de Guerra dos Cabanos, que o que de fato acabou com a revolta e acalmou os ânimos foi a fé, né? E queria que você comentasse um pouco sobre isso. A fé, principalmente quando a gente leva para aqueles povos no tempo mais antigo, a fé é aquilo que a própria Bíblia diz, né? Segue a risca, a fé move montanhas. Então, quando o bispo vê, passa-se quase 4 anos, né? Quase 4 não, 4 anos em si, e vê que aquela guerra não vai ter fim, que existe um rei, né? Um imperador, enfim, Dom Pedro está morto, e os menos favorecidos continuam com sua guerrilha. Então ele vai fazer vai proclamar, né, vai dizer que precisa se cessar em nome de Deus. Só que os guerreiros cabanos, eles são devotos extremos à fé católica, né, e principalmente a Deus, representada pela fé católica. Então quando se diz que o bispo Dom Marques Perdigão, que vai ser tido como um dos maiores bispos que existe, que em Pernambuco existiu até hoje, ele é chamado como o grande bispo. Então quando o bispo diz, parem com isso, então eles percebem que ali, né, pela fé, é a voz de Deus que está pedindo que eles cessem. E é tanto que durante o período de cessar, né, essa guerra, tiveram missas, e os guerreiros cabanos vieram assistir às missas, né? Os próprios livros explicam que foi uma das cenas mais memoráveis que aconteceu no nosso município. Todos imaginem a cena, toda essa nossa região vivendo de matas, quando menos espera chega um padre e começam a sair todos os guerreiros cabanos, muitos montados em seus cavalos, para assistir à missa com respeito e devoção a Deus. Então, além deles serem guerreiros, eles eram acima de tudo os devotos. E aí a gente percebe que ali tinha moral, exemplos, bons costumes, porque eles eram tratados como a plebe, a ralé. Então, por quê? Porque eram a classe pobre da sociedade, né? De uma população. E eles não eram, eles estavam atrás de um objetivo. Mas eles viam em Deus a certeza de que tudo aquilo iria cessar. Há quem diga que a guerra acabou em 35, oficialmente, mas há quem diga que ela tem requisitos até 49, e outros livros falam até 51. Né? E por aí vai. O Oberdan foi, além de preciso, porque fica ruim até para
para ter um juiz sobre o que o Oberdan fala, porque ele é o conhecedor do assunto, né? Então ele foi perfeito na explicação dele. Eu tenho certeza que todo mundo entendeu. A live vai ficar gravada no canal do YouTube, tanto para os alunos pesquisarem depois, quando quiserem saber mais sobre a história de Panelas, quanto as pessoas que se interessem por esse assunto e estejam pesquisando na internet. E aí eu estava falando aqui para o Rubem, que durante o meu tempo de estudante ali do ensino médio, fundamental, geralmente em datas como esta, no aniversário da cidade, sempre falavam para que pesquisássemos sobre a história de Panelas, escrevêssemos um texto para conhecer um pouco mais. O que nós tínhamos de material ali era uma apostilazinha de 3 páginas, que geralmente nós xerocávamos, e o livro do Newton Tamaturgo. Na época, Luiz Manuel, acho que no meu fundamental ainda não tinha escrito o livro do Festival de Jerico. E pelo que eu conheço hoje, não pelo que eu conhecia antes, eu sinto que a história de Panelas do livro do Newton era muito imprecisa, talvez por ele tentar abranger muita coisa ali. Então eu pergunto, hoje em Panelas nós temos esse problema de falta de material. Tem o Oberdan, que está escrevendo um livro, além de gigante, completo, por conta das fontes primárias, e foi buscar em cartório, igrejas e etc. E hoje, dia 18 de maio, nós não temos nenhum monumento, por exemplo, para nos lembrarmos da Guerra dos Cabanos, para rememorar a nossa história. Então, o que falta, além disso, o que pode ser feito e como nós podemos resolver essa brecha, esse lapso, esse abismo histórico que nós temos no município hoje, de praticamente falta de conhecimento da história da nossa cidade. Pois é, doutor Pierre, vamos falar assim, né, professor Oberdan? Não tem como nós olharmos para o futuro se nós não conhecermos nosso passado. E esse nosso passado aqui no município de Panelas, ele nos orgulha e ele deve servir de inspiração. A fala de Oberdan aqui, a gente, de fato, é uma aula de história, é uma aula que todos os panelenses gostariam de assistir, de poder ouvi-lo. Uma noite inteira ainda seria pouco, Oberdan. Poder falar da história de Panelas, a nossa história, e que isso possa, de fato, motivar cada um de nós para tudo aquilo que nós estamos fazendo pelo município, por aquilo que nós poderemos fazer pelo município. Falo isso quanto político, falo isso quanto cidadão, que tenho orgulho de dizer que nasci aqui, me criei aqui, e foi o lugar que eu escolhi para continuar. Então, chegar num momento como esse, e nós termos o sentimento da ausência de um monumento, de algo figurativo, concreto, que possa representar essa nossa história, que possa trazer essa realidade para aqueles que estão chegando agora. Porque se você começa a estudar na sua idade normal, comum, você vai terminar seu 2º grau com 16 anos, 17 anos. Não é assim, Oberdan? Então, quem nasceu em 2003, quem nasceu no ano 2000, quem nasceu em 2004, está muito longe dessa história passada de Panelas. Se nós não tivermos a competência, a responsabilidade e a dedicação para trazer essa história, para poder inserir na escola, inserir ela na sociedade, a gente fazer com que isso nos orgulhe, isso vai fazendo com que o esquecimento vá alcançando as pessoas, a gente não tenha condições de falar sobre o assunto e, consequentemente, nossa história vai sendo apagada. Panelas é, Oberdan, de fato, você disse como a Roma, todos os caminhos traz a Panelas de verdade. Eu vou provar, depois desse registro, eu vou provar o porquê todos os caminhos, conforme vão a Roma, todos os caminhos da região vêm a Panelas. Vem a Panelas. Você nem provou ainda e eu concordo plenamente com você. Porque a nossa história, a nossa localização, a nossa geografia, ela diz muito para a nossa região. Não são à toa esses 150 anos para que seja apagado, para que não seja lembrado. Isso aí é uma responsabilidade de cada um de nós que somos panelenses, cada um de nós que amamos essa terra,
e cada um de nós que possamos nos inspirar nessas histórias para poder fortalecer ainda mais essa vontade de ver nosso município cada vez mais pujante, de ver nosso município cada vez mais guerreiro, porque esse é o sentimento que cada um de nós devemos ter. Então, as oportunidades que nós tivermos para poder gravar isso na nossa história, gravar isso na sociedade panelense, nós temos que fazer todos os esforços necessários para que isso aconteça. Durante muito tempo, eu fico muito feliz quando o Oberdan reafirma aqui que concluiu o livro. Falta fazer o lançamento dele e vai ter um momento oportuno para isso. Eu fico muito feliz porque acompanhei o Oberdan durante todo o seu tempo dedicado a escrever esse livro, quando você postava e fazia um comentário de cada capítulo, de cada momento. Eu vivi isso nas redes sociais, acompanhando todo esse período que você, todos esses momentos que você se dedicou a esse livro, que não é uma coisa simples. Pierre disse aqui, quando vai para o cartório buscar uma informação, quando você busca no livro, quando você esteve à frente da secretaria e pôde questionar isso a nível de Brasil, por que as editoras não trazem essa história? E a gente está falando isso a nível nacional, mas nós podemos fazer muito a nível municipal. É a partir dessa iniciativa que você teve, que você vai concretizar ela a partir do lançamento desse seu livro, que eu tenho certeza que vai ficar cada vez mais viva dentro da história, dentro do coração de cada um. Esse é um passo. Essa é a iniciativa ímpar que o Oberdan teve. E a partir dessa nós temos a certeza e o compromisso de também fazer por onde, dê sequência aquilo que o livro vai trazer, para que a gente possa fazer uma gravura, para que a gente possa fazer um monumento, para que a gente possa de fato inserir isso no dia a dia. Perfeita colocação do Rubem, aqui avançando já no horário e ainda dentro do horário, né? Eu estou evitando de ler comentário porque os comentários geralmente falam em torno do Oberdan é o cara, o Rubem prefeito, parabéns Rubem, parabéns Oberdan. Então, resumido, né? Até os serjanistas estão vibrando na hora, quer dizer que todo mundo tá acompanhando a live. O que eles estão querendo dizer aqui é no sentido de que até as pessoas que acompanham o lado A, lado B se juntam para... Inclusive, é aqui que eu puxo o gancho para Genilson e depois eu volto para Oberdan para ele me explicar porque Panelas é Roma e Roma é Panelas. Mais uma vez eu estava conversando com o meu irmão J. Andrade, que é professor de História, né? Quando ele ainda estudava. E eu me lembro dele ter discutido, uma discussão argumentativa, né, com alguém, e ele ter questionado qual é o critério para se colocar, que eu lembrei quando o Oberdan estava falando, algum trecho da história do Brasil em um livro didático. E aí ele lembrou bem, na Inconfidência Mineira nós temos uma revolta que nem chegou a acontecer. Enquanto isso, nós temos em Panelas uma guerra sangrenta em que vários soldados foram enviados praticamente para morrer dentro das matas, porque os cabanos conheciam os caminhos e os soldados que vinham de fora não. Inclusive isso foi tema de várias notícias do Estado, Diário de Pernambuco, etc. Mas aí, depois o Oberdan comenta sobre os critérios e os caminhos de Roma, mas puxando aqui para Genilson, que foi praticamente o único presidente da Câmara que se lembrou de colocar, e aí outro gancho para o Oberdan, porque hoje o epicentro aqui é o conhecimento histórico, né? Se preocupou em colocar o hino de Panelas na lei orgânica do município. Ou seja, já é um primeiro passo para a gente começar a resgatar a história de Panelas. E aí veio dentro na contracapa da lei orgânica o hino conhecido como hino da cidade, apesar da gente já ter conversado e visto que aquele é do centenário, mas é o oficial, é o que a prefeitura entende como sendo o hino da cidade. Então, além de tudo isso que já foi falado, Genilson, foi uma percepção inicial de falta de conhecimento da população, foi uma tentativa de começar a implantar, a introjetar na população o conhecimento das letras aí do município, o que lhe levou a... Inclusive tem um projeto de lei para colocar nos livros didáticos, né? Queria que explicasse melhor o que levou a essa ideia aí como representante do povo. Exatamente isso, Pierre. Por falta de conhecimento da população como um todo, né? Onde
a gente preparou um projeto de lei. Na verdade, o projeto foi aprovado e foi sancionado pelo Poder Executivo, onde que fosse colocado em prática nas matérias, no ensino no primário, no município como um todo, para que as pessoas, na verdade, tivessem conhecimento, né, os alunos, né, tivessem conhecimento sobre o hino de Panelas. Mas eu quero fazer um pequeno comentário pela aula, em tempo rápido, do que o Oberdan aqui fez. Se a gente for fazer um momento de reflexão, que é o que eu estava aqui com a cabeça um pouco baixa, refletindo sobre o que o Oberdan levantou aqui, se a gente for olhar lá atrás a história que foi levantada aqui, e a gente for trazer para o que a gente hoje vive, nos tempos reais, atuais, você pode ver que é uma coisa parecida, né? As pessoas precisam cada vez mais ter conhecimento da história dos cabanos, né? Que é o povo de Panelas, é um verdadeiro cabano, como disse aqui o Oberdan. É um povo aguerrido, é um povo que não tem medo de ir às ruas, é um povo que não tem medo, que não teme em levantar as suas opiniões. Será que essa falta de conhecimento das pessoas, dos poderes, no caso o poder executivo, que é quem domina, principalmente nessa área de ensino, será que não é, talvez hoje na atualidade, não tenha uma falta de ensino para que as pessoas realmente tivessem esse conhecimento do que foi a Guerra dos Cabanos, do que foi realmente Panelas? Porque a gente for fazer um comparativo do que o Oberdan disse aqui, a gente traz um pouco para a atualidade. Talvez quem esteja no poder não queira que as pessoas realmente saibam o seu verdadeiro sangue, a sua verdadeira identidade, que é o cabano verdadeiro, como nós somos. Então, que as pessoas que hoje estão nos assistindo, que façam um momento de reflexão, né? Talvez quem esteja na frente disso aí não queira, na verdade, que as pessoas tenham o verdadeiro conhecimento. E isso, Oberdan, que você falou aqui, essa pequena aula que você deu aqui, traz uma história de vários e vários anos, onde a gente traz agora para a atualidade. E que as pessoas possam e comecem a refletir de uma forma diferente. Bacana, bacana. Então a ideia de colocar o hino do centenário na contracapa da lei orgânica foi justamente essa. Começar já dali, digamos assim, com o que se podia fazer com o presidente da Câmara, através de um projeto de lei, foi feito. Exatamente. A intenção foi essa, para que as pessoas, né, poucas pessoas hoje cantam o hino municipal, né, o hino de Panelas. A gente só lembra do Pernambuco, só lembra do hino nacional, e o hino da nossa querida terra Panelas é esquecido. Então a gente preparou um projeto de lei, tanto na contracapa da lei orgânica, como na contracapa dos livros que foram adquiridos pelo Poder Executivo Municipal, que essa lei se torne a ser vigorada. Para onde foi parar e qual é o verdadeiro hino de Panelas? Bora lá, gente. O que me encanta com a história de Panelas, Pierre, o que me encantou foi justamente por que pesquisar isso. Primeiro, eu não sou historiador, né? Minha formação é em letras, mas eu trabalhava na Secretaria de Cultura aqui de Panelas e eu tive o prazer de receber o presidente da Academia Pernambucana de Letras, que iria fazer uma exposição em Panelas. E aí a gente foi lá para Bica, começamos a ter uma conversa, e ele começou a dizer que de todas as cidades que foi fazer a pesquisa, a cidade que mais teve dificuldades foi Panelas. Por quê? Porque não existe nenhum registro histórico, bibliográfico e científico onde pudesse endossar a história que é contada. Isso era 2010. Na época eu estava fazendo meu primeiro mestrado, e eu disse a ele, encantado com a história, conversando sobre Panelas, sempre me encantou, e ele olhou para mim e disse, eu já encontrei a pessoa que pode resgatar isso. Eu disse, eita, que coisa tão boa, quem é? E ele disse, você. No entanto, tenha parcialidade, seja imparcial, suficiente para não confundir
questão política partidária para essa obra. E para vocês terem ideia, ele me deu uma carta de apresentação, onde eu podia circular por todo o estado de Pernambuco. Desde a Cúria de Pernambuco, situada em Olinda, para pegar os documentos mais precisos, até o Diário de Pernambuco, que, por sinal, ontem, ou foi antes de ontem, foi a última vez que foi impresso, né? Lamentavelmente, o jornal mais antigo das Américas. E o que me encantava era que a cada descoberta, eu fui de Petrolina a Recife, de Petrolina a Olinda, procurando coisa. Eu entrava nos cemitérios para procurar datas, para comprovar se aquilo existia, né? E muitas coisas eu fiquei absorto, todos os meus pensamentos, o quanto a nossa história ela é mal contada, ela é mal registrada, ela é mal passada e ela é mal entendida. E isso me preocupou muito em 2011, quando eu comecei a pesquisa. Porque tudo aquilo que a gente ouve falar de Panelas, é repassado de Panelas, muitas das coisas não são verídicas. Começando, por exemplo, pelo hino da cidade. O hino que a gente canta não é o hino de Panelas. A gente canta o hino centenário de Panelas, né? Então, quando começa Bravos Filhos da Terra dos Cabanos, e aí vai, a gente está nada mais, nada menos do que ovacionando os 100 anos de emancipação política. O hino original de Panelas, ele foi escrito por um ex-prefeito, que era chamado Hamilton Celerino da Fonseca. As estrofes, a métrica, né, toda a melodia é a mesma do que é contado agora. No entanto, algumas estrofes elas diferem. Mas esse é o hino de verdade. O hino oficial, né? O que a gente canta é um hino que celebra o centenário. Tem uma questão histórica, porque isso permaneceu. Não vem ao caso falar agora, porque isso vai se estender. Mas que existe um hino. Uma coisa que eu fico muito pensativo, e eu penso que isso tem que ser um projeto mesmo, que eu penso, o vice-prefeito Rubens, presidente da Câmara Genilson, Dr. Pierre, e todos os governantes atuais e os que já passaram, a gente tem uma dívida com a história de Panelas, né? Gente, para vocês terem ideia, nós temos a banda Mariano de Assis, que ela foi criada em 1865. É uma banda espetacular, histórica para a história de Pernambuco. Quantos CDs ou disco ou vinil a banda Mariano de Assis gravou? Nós não temos. E vou mais além. Nós não temos o hino de Panelas cantado, tocado, registrado em vinil, em CD, em fita cassete. A gente não tem isso. No ano passado eu circulei todo o estado, toda a região do Nordeste, participando de conferências para apresentar minha tese de mestrado, que foi meu segundo mestrado, em educação, e minha tese era sobre a história de Panelas. Como trabalhar a história de Panelas no sistema público de educação. Toda vez que eu falava sobre o hino de Panelas, eu lamentava porque não existia o CD para eu apresentar isso à população do Nordeste. Quem deveria tocar? Quem deveria criar? Quem deveria entoar isso? Nada mais justo do que a própria banda Mariano de Assis. Perceba que a gente não tem. Se for abrir amanhã uma videoconferência, ou fazer uma conferência, e for colocar algo que retrata o hino de Panelas, nós não vamos ter. Então são coisas que Panelas precisa se atentar a isso. São coisas que eu tentei trazer na época que eu estava à frente da secretaria, mas não tive êxito por diversas questões, e que compreende as questões, mas que a gente precisa rever isso. A gente precisa dizer a educação de Panelas, e aí não é a educação atual, e aí é um registro histórico. Se existe um livro didático, um só, que retrata a história de Panelas, a Guerra dos Cabanos, esse é o livro que tem que ser trabalhado em Panelas. A escolha do livro didático, ele tem que se embasar também na história da sua terra. Então são essas lacunas que a gente precisa tem que estar junto, tem que estar dividindo essas opiniões e dando as ideias. E o mais importante, e aí eu digo a todo mundo que está assistindo, são quase 300 pessoas, que o que a gente está fazendo hoje aqui não é questão política partidária. Não me interessa hoje a questão quem é o partido A e quem é o partido B. O que me interessa é resgatar a nossa história e valorizá-la, porque ela está esquecida, né? Ela está esquecida.
Não basta apenas a gente colocar as crianças para desenhar jumento. Não basta apenas a gente colocar crianças, jovens, adolescentes, para fazer uma pesquisa, para escrever 10 páginas sobre a história de Panelas. Essa história ela tem que ser vivenciada nas escolas, sim, num período, sim, e de uma forma onde o aluno tenha que aprender. Quando eu construí o livro, foi para isso. Para que a gente traga para dentro da escola, que faça formação, que ensine e que a gente comece a rever tudo aquilo que a gente não teve de aprendizado anteriormente, né? Mas o hino, de certa forma, é salutar, está lá, né, registrado, da gente aprender, mas também a gente precisa rever essa história e trazer o hino real da nossa cidade. Que a gente não canta o hino oficial, a gente canta um hino centenário, né? Enfim. Até pela data, né? 1970, a data que comemorava o hino de... O centenário da emancipação política. Exatamente. Roberdan. Pierre, só uma parte aqui. É muito importante essa sua colocação, Roberdan, porque isso aí desperta o senso crítico das pessoas. As pessoas precisam se espelhar nessa história, nas vitórias, as pessoas precisam se espelhar na resistência para poder criar seu senso crítico e despertar neles, despertar em nós, despertar em cada um panelense a sensibilidade de não aceitar tudo como imposição. Que as pessoas possam ver a história e, com base naquilo que o nosso município viveu, com base em tudo aquilo que foi feito, as pessoas têm essa capacidade de poder escolher, de poder dizer que está bom quando está bom, dizer que está ruim quando está ruim, independente de política partidária, independente de quem esteja no poder, independente de qualquer situação. E eu completo, vice-prefeito Rubens, que isso é bom para qualquer governante, para qualquer dirigente. Eu aqui na escola Gregório Bezerra, dirijo uma escola do Estado, a maior escola da rede estadual do nosso município, né, e o maior quantitativo de jovens ali dentro da escola. E eu acho muito bom quando eles olham para mim e dizem: olha, diretor, não estou gostando disso, porque o senhor não ajeita isso, a minha merenda hoje eu não gostei, porque o professor está ensinando desse jeito, porque é justamente com esses questionamentos, essa questão crítica, que a gente melhora, né? Eu sempre disse, que todo mundo me conhece, sabe muito bem disso, eu estou pronto a ajudar o município. Então, hoje, muito tranquilo, se qualquer Secretaria de Educação, Prefeitura, o que for, disser: Alberdan, nos ajuda nisso, vou com o maior prazer. Por quê? Porque eu não estou ajudando a mim, não estou ajudando a B e C, eu estou ajudando o município. E a gente tem que ter essa integridade para compreender que nem tudo que se fala, ou que se diz, é porque está se criticando, está se colocando para baixo. Não, a gente quer o melhor, né? E eu, particularmente, sou apaixonado por essa terra, né? Viajo o mundo inteiro, acho que as pessoas sabem. Gosto de viajar mesmo, já conheci 26 países do mundo, 23 estados. Tenho um certo currículo bom. Poderia hoje, no dia que eu sair de Panelas, as portas estão abertas em qualquer canto, né? Principalmente no estado de Pernambuco. Mas eu continuo dentro da minha terra porque eu acredito nessa terra, né? Eu acredito nas pessoas dessa terra e quero. Como é que no dia de hoje, a gente está em 2020, Panelas não tem um museu, Panelas não tem um memorial, Panelas não tem um registro fonográfico do seu hino, Panelas não tem um livro digno de sua história, né? Isso é triste. Panelas não tem um busto, Panelas não tem um monumento, né? Oscar Niemeyer fez um grande monumento para ser colocado em cima da Serra do Cruzeiro. Não foi feito. Realmente os custos eram grandes, mas há um custo-benefício. Seria a única obra do interior do estado de Pernambuco onde teria uma obra de Oscar Niemeyer. Na época do Nordeste, né? Pois é. A gente está falando do quê? De um dos maiores arquitetos do mundo. Enfim, é uma história que a gente precisa resgatar, né? E eu torço muito, se isso não acontece hoje, que aconteça no ano que vem. Se não acontecer, aconteça com 5, com 10, com 20, com 30 anos. Mas que aconteça. Que se tenha esse olhar para a cultura, para a arte, para a história da nossa terra, porque a gente merece. Não é à toa que nós temos a maior manifestação folclórica do Nordeste, o Festival de Jiricos, que você sempre deu sua contribuição. E aí, quando as pessoas falam da cultura, quando as pessoas falam do incremento que foi dado ao Festival de Jerico, com os símbolos de representação do trabalhador, das atividades artísticas do nosso município, quando você muito bem representou de frente hoje da prefeitura, isso aí
o panelense e as pessoas sempre têm, Alberdão, você como uma referência naquilo que você fez. E eu aproveito para agradecer também o cuidado que você tem com a escola Gregório Bezerra, a qual me formei, o 2º grau. Estudei o 1º, o 2º e o 3º ano. E fico muito feliz em ver uma pessoa à frente da escola, como você, que tem se dedicado e tem feito por panelas para panelas. Independente de cor partidária, independente de qualquer situação, é assim que nós devemos fazer. Porque panelas é nossa, panelas é de cada um panelense. E esse sentimento e essa vontade que cada um de nós devemos ter. E eu vou completar, né? Mais do que... Quando eu falo que todos os caminhos vêm a panelas, como todos vão a Roma... Né? A minha próxima pergunta, senão o pessoal ia começar aqui. É o seguinte, eu tive a oportunidade de ir à Itália 3 vezes, né? E é uma das cidades mais encantadoras que o mundo existe, é Roma. E eu, antes de viajar, conhecer esse canto, eu vou estudar como é essa história, como é isso, para, né, me encantar. Uma das viagens batia justamente quando eu estava fazendo a pesquisa sobre a formação de panelas. Roma é tida como todos os caminhos vão a Roma porque ela é a terra-mãe daquela região, né? E Panelas, por incrível que pareça, e aí fica esse sentimento de pertencimento a todos nós panelenses. Vejam que coisa fantástica. Panelas, o sítio Olho d'Água das Panelas era um sítio gigantesco. E todos os terrenos, todos, que a gente tem hoje com municípios ao redor, não vou dizer todos, mas a grande maioria, pertenciam à terra Olho d'Água das Panelas. Para vocês terem ideia, em 1833, em plena Guerra dos Cabanos, foi criado um arraial, né? E esse arraial ficava lá na região de Lagoa dos Gatos, onde hoje é a cidade de Lagoa dos Gatos. Então, quando o Dr. Pierre diz que no livro fala mais de Panelas do que a própria lagoa, é porque não existia Lagoa dos Gatos. Ali era Panelas. E eu estou falando de 1833. Tudo aquilo pertencia a Panelas. Então, se eu for para 1870, quando Panelas foi emancipado politicamente, para vocês terem ideia, e a todos os ouvintes, e vejam que coisa fantástica. Panelas tornou-se a cidade, né? Já existia a paróquia, porque a paróquia foi de 1866, foi antes da emancipação, mas Quipapá, aqui vizinho nosso, era território de Panelas. Quipapá era o 2º distrito de Panelas. E o mais interessante, aquela região de Quipapá, na época ela era subdividida em 5 regiões. Quipapá: Jurema, Queimadas, Pau-Ferro, São Benedito e Barra da Jangada, que hoje é Igarapeba. Essas 5 regiões pertenciam a Quipapá, e Quipapá era a vila de Panelas. Então percebam que tudo que está ao nosso redor eram terras provenientes da nossa cidade. Sem falar de Cupira, né? Cupira, quando foi criada, a vila era chamada de Tabuleiro, era nosso também. Então todos os caminhos da região levavam a Panelas. Eu fico me colocando naquela época, se eu morasse, vivesse naquela época aqui, tudo estaria trincado à nossa história. Então Panelas é a cidade mãe de toda essa região. Para vocês terem ideia, uma das filhas do fundador de Panelas, ela casou com o fundador de Caruaru. Uma das filhas do fundador de Panelas, dos descendentes, casou com um dos fundadores de São Bento do Una. Então, até as cidades de Caruaru e a cidade de São Bento de Una, elas estão ligadas historicamente a um processo de descendência vindo de Panelas. E aí eu pergunto, por que essa história não é contada? Porque o nosso povo não sabe disso. A gente precisa fazer uma política pública educacional para trazer essas histórias. Panelas teve general, o posto máximo do comando militar do país, Zenildo Zoroastra, né, de Lucena, né, é descendente direto de Panelas. Inclusive tem no cemitério local, tem uma grande tumba, né, um túmulo gigantesco, que é o maior que tem, que é a capela, que faz parte dos Lucenas e que teve um general, que foi quem comandou toda a questão militar do país, na época que o presidente era Fernando Henrique Cardoso. Nas 2 gestões do presidente Fernando Henrique Cardoso. Panelense. Panelas teve jogadores de futebol que fizeram história, né? Hoje, por exemplo, o Esporte Clube do Recife, na época de ouro, que ganhava todos os campeonatos
que existiam. Givaldinho era jogador. Panelas é um reduto de artista. O que é que eu vou falar dos artistas de Panelas? Começando por Pierre. Hoje é Dr. Pierre, mas eu conheci Pierre artista, né? Para quem não sabe, eu não sou amigo de Pierre dos tempos de agora. Minha amizade de Pierre, com Pierre é muito antiga. Remete às paixões de Cristo, quando a gente tentou resgatar. Artista com CD lançado, com filmes, enfim, toda uma produção artística. E quando eu pego o Pierre para dar esse exemplo, eu vou pegar os outros também. Quantos cantores a gente não tem aqui? A gente tem Fernandinho, a gente tem Ricardo Lima, a gente tem Cleoman, a gente tem, vamos dizer aí, é muito, o Eni, oi? Mestre Walter. Mestre Walter é uma coisa fantástica. Inclusive, já vou chegar em Brito. Até o final dessa live eu tenho uma surpresa para você. Mestre Walter, ele fez, naquela época do sucesso dos discos, dos vinis, era o sucesso da região, né? Ninguém sabe disso. Eu tenho um disco, viu, Walter? Se ele estiver ouvindo, eu tenho os discos dele e eu escuto. Brito Lucena, minha gente, o que falar? Brito Lucena é gênio, com músicas tocadas no mundo inteiro, até por orquestra sinfônica. Eu cheguei, Alberdan, eu cheguei lá em Caicó, Rio Grande do Norte, em um restaurante tem um verso, uma poesia de Brito Lucena lá, gravado na parede. Pois é, são cidadãos nossos, eu tenho esse também. Eu tenho, isso aqui é relíquia, gente, isso aqui é relíquia. Eu acho que dá para ver daqui, né? Se colocar assim, dá assim. Então, a gente precisa resgatar essas pessoas, a gente precisa dar espaço a essas pessoas. Porque o município, ele não pode apenas viver de uma parte educacional, uma parte social, uma parte financeira. O município também precisa de lazer, precisa de história. Isso é da Constituição, é direito. E a gente precisa ter esse resgate, né? Muito bem, Oberdan, dando aula aqui, todo mundo está dizendo, brilhante aula, grande aula, Oberdan Andrade dando aula, live sensacional, todo mundo falando aqui. E a Genilson, hoje, só fazendo uma pergunta antes do seu comentário, eu estou cobrando como cidadão, como você sempre gosta de dizer, empregado do povo, trabalho para o povo. Faltou algumas homenagens aí por parte do poder público hoje, não faltou não? Eu ia tocar nesse assunto no final, Pierre, onde o ano passado, né, fui convidado pelo Poder Executivo para que a gente hasteasse a bandeira lá de frente à Câmara Municipal. Infelizmente não houve o convite. A gente sabe que tudo daqui para frente é politizado, né? Mas pegando carona no que o Oberdan falou, o Zenildo Lucena é parente nosso, é Lucena da Gema. Na época, quando no governo Fernando Henrique, ele veio aqui e queria conhecer a família Lucena. E nós nos reunimos na igreja da Matriz, toda a família Lucena. A Diva Pacheco também veio, que também é Lucena, né, que é a ex-proprietária do Teatro Fazenda Nova Jerusalém. Mas infelizmente aqui em Panelas, que a gente é obrigado a gente dizer isso, as coisas, tudo na vida querem politizar. O que é que acontece? Montaram aí, trouxeram um monte de gente para o meio da rua, né? O nosso primo, o Zenildo Lucena, na época, quando sobrevoou a nossa cidade, viu a cidade tomada de pessoas que queriam politizar na época, e infelizmente ele não pousou, retornou, e a gente não teve o prazer de conhecer. Então, tudo que o Oberdan falou aqui, às vezes as pessoas, principalmente quem está no poder, está na frente do poder, não dá a liberdade, não dá uma certa chance a quem realmente quer fazer, por conta dessas coisas. As pessoas que estão no poder sabem que existem pessoas mais capacitadas, na verdade, para ocupar aquela pasta, no caso na área da cultura, na área da educação, o que esse âncora aqui está falando, né, uma reserva que a gente tem que ficar na história. O que o Oberdan está falando aqui é uma aula que você começa a olhar lá para trás, a gente não teve isso, né? Eu estudei junto com o Rubem, a gente não teve isso. Então a gente começa a, meu Deus, e lá atrás, o que é que a gente aprendeu, né? Imagina se isso vem trabalhado lá de trás. Então, infelizmente, algumas pessoas que estão na frente não dão a chance
para uma pessoa da envergadura que o Oberdan tem por conta disso. Porque os comentários que tem aqui da pessoa do Oberdan, né, são comentários de pessoas que realmente, até da área da educação, a nível de Penha Rocha, de Sandra e outras pessoas que eu estou acompanhando aqui, que sabem, né, a realidade do que é o trabalho do Oberdan. Algumas pessoas estão dizendo aqui que tem que ser cobrada a live de tão boa que foi a aula. Algumas pessoas falaram aqui, antes só se falava do Erempa. E agora o Gregório Bezerra está na frente. Não é que a gente vai estar aqui para competir, nem querer comparar. Mas por quê? Porque hoje existe uma modernidade, o cara vem inovando, vem buscando, vem estudando, vem se capacitando. Mas para as pessoas que estão na frente do poder executivo, e tem que se dizer isso, me peço permissão para que se diga isso, essas pessoas não dão chance às pessoas de Panelas, principalmente quem vem se capacitando. A gente, quando coloca um secretário, um diretor, um coordenador na frente de uma pasta, a gente coloca para que aquela pasta ali, ele inove, ele busque, ele vai buscar lá fora realmente os conhecimentos, através do seu conhecimento, coisas que hoje o município não tem. Então, a cultura, Rubem, a gente não pode fugir disso. Você hoje é um pré-candidato a prefeito e a gente tem que se dizer, a cultura do município não tem que ser resgatada, não. Ela tem que começar do zero, porque não existe incentivo. Né? Não existe. E a gente vê uma pessoa, feito Oberdan aqui, um menino que eu conheci, extrovertido, brincalhão, e chegar aqui e dar uma aula, não só para nós que estamos aqui, para aquelas pessoas que estão assistindo, estão nos acompanhando. Isso, Oberdan, Deus é bom demais para mim. Eu fico muito feliz pelo convite, porque a gente sai daqui aprendendo, conhecendo mais. Eu quero aprender mais, Oberdan. É importante que a gente busque isso. E para o que a gente pensa para o futuro de Panelas, é preciso que a gente faça uma mesa redonda e comece a discutir mais sobre Panelas, sobre a história dessa guerra dos cabanos, sobre a cultura de Panelas, sobre os seus conhecimentos que você traga lá de fora para aqui para Panelas, para que cada vez mais a gente possa fazer com que esse município prospere. Então, parabéns a você. Eu agradeço de coração pela mini aula que você deu, agora que parece que foi uma semana de aula. E ainda tem gente que diz que em Panelas não tem pessoas capacitadas. Pelo amor de Deus, né? É impressionante. Bem, minha gente, eu já falei isso em outra live. Eu também agradeço ao Oberdan pela aula. Pelo menos da minha parte, eu aprendi bastante. Eu achava que eu conhecia um pouquinho da história de Panelas, mas já vi que falta muita coisa ainda para aprender, né? E eu sempre falo que para as pessoas que comemorar significa lembrar juntos, né? Juntos, memorar, lembrar. E se ninguém conhece a história, como é que a gente pode juntos celebrar alguma coisa? Né? Por isso que antes de comemorar, de lembrar junto, a gente precisa conhecer. A partir do conhecimento vem a lembrança. E aí vem a surpresa que eu disse que nós tínhamos para hoje, Genilson. Quando eu perguntei, faltou alguma coisa hoje? Por quê? Tudo bem, coronavírus, não pode reunir pessoas. Pode pegar o presente, por favor. Não pode reunir pessoas na rua, mas faltou pelo menos uma livezinha por parte da Organização da Cultura Municipal para falar sobre isso. Poderia até chamar o Oberdan, porque, como eu falei, é a maior autoridade. O Oberdan não tem lado político partidário, não faz proselitismo para nenhum lado, e é a maior autoridade de todos os tempos, pelo menos na história do município, até porque antes não havia historiadores, mas o Oberdan disse, eu não sou historiador, mas o Laurentino Gomes também não é, e fez uma obra maravilhosa sobre a história do Brasil, com 1822, 1808 e 1889. E está aqui o Oberdan representando o panelense capacitadíssimo, né? E faltou alguma coisa. Então, como até uma questão didática, Oberdan, para usar uma metáfora educacional, uma questão didática, nós vamos fazer aqui o que faltou a prefeitura fazer de hoje. Vamos cortar o bolo para rememorarmos, né, lembrarmos juntos. Que as pessoas de casa nos ajudem a cantar parabéns para a nossa querida Panelas. Mesmo você em silêncio, mas isso é muito importante. Apesar de termos aqui duas autoridades, já que hoje é um dia de rememorar, né, de lembrarmos juntos, eu vou pedir a gentileza da autoridade na história do município para que ele corte o bolo aqui
E depois, é claro, a live já está chegando no final. Enquanto a faca não vai chegando, eu peço ao Rubem que inicie as considerações finais, mas vou lembrando logo e pedindo, inclusive, a sua volta aqui. Na verdade, eu queria pedir a volta dos três, o Oberdan para falar mais sobre a história do município, o Rubem para contar a história do sindicato e o Genilson para nos falar fazer aqui o fechamento na sexta-feira dessa semana de comemoração à história do município de Panelas. Então, Rubem, considerações finais, por gentileza. Bom, o bolo será cortado, né? O bolo será cortado, as comemorações estão sendo feitas, e aí, de fato, tem um registro negativo a ser feito, porque as redes sociais, hoje que está dentro de todas as casas, a televisão, que toda hora está transmitindo, eu entendo que Panelas é digna de poder ter um espaço hoje numa mídia regional, se não fosse estadual, se não fosse nacional, mas que pudesse trazer esse registro que foi feito aqui e de forma que pudesse valorizar cada um dos seus filhos, cada um de seus panelenses que vivem aqui e vivem fora do município, mas que tem muito prazer, muito orgulho quando vê Panelas em rede nacional, em rede estadual e até regional. Então esse registro foi feito pelo Café com Política, com a sua coordenação, sua apresentação, com muita satisfação poder participar aqui do lado de Oberdan, do lado de Genilson. Para mim foi um motivo de muita alegria. Eu tenho certeza que isso aqui ficará para a história, porque mesmo não acontecendo em virtude da pandemia, essas datas e essas comemorações que é própria nossa, a exemplo do Festival de Jerico, a exemplo das festas, a exemplo desse aniversário de Panelas hoje, mas ela não passou em branco. Ela aqui está registrada e ficará registrada por todos os tempos. E se Deus permitir, nós teremos a oportunidade de poder participar do lançamento do livro de Oberdan. Nós teremos a oportunidade de fazer com que essa data, 18 de maio, ela seja comemorada com a maior relevância possível. É isso que nós precisamos fazer com que cada um de nós, cada um panelense, tenha esse orgulho de ser panelense, de comemorar essa data. Muito obrigado por hoje. Eu tenho certeza que outras virão para que a gente possa estar aqui presente. Eu que agradeço, Rubem, por ter aceito o convite, por ter participado, pela presença. Genilson, por gentileza, suas considerações finais. Agradecer a você, Pierre, mais uma vez, pela coordenação. Você cada vez mais mostra que está preparado, conhece a história de Panelas, vem conhecendo, vem estudando. Quero agradecer também às pessoas que trabalharam na coordenação dessa live, nos bastidores. Daqui a pouco você vai falar sobre essas pessoas. Agradecer ao meu amigo de várias datas, um amigo de perto, meu companheiro Rubem Lima. Eu já disse a ele que sempre me espelhei da pessoa da forma que ele se conduz, homem de bem, vem estudando, vem se preparando para cada vez mais ajudar o nosso querido município. E por fim, agradecer ao meu vizinho, meu amigo Oberdan Andrade. Nos orgulha muito, Oberdan, da forma que hoje você se conduziu nessa live, nesse Café com Política, nesse bate-papo. Me orgulha muito e acredito muito nos filhos de Panelas, né? Eu sempre gosto de dizer quem era Oberdan, né? Aquele menino brincalhão que vivia nas quadrilhas, brincando, e hoje mostra o seu preparo, mostra a sua capacidade de ajudar muito Panelas. E as pessoas hoje que nos assistem, Pierre, eu quero dizer que aqui tem um professor, do outro lado tem um advogado, nosso querido Pierre, e representando a classe política está aqui o vice-prefeito Rubem, eu, o presidente da Câmara, representando os demais vereadores, todos sem exceções. Mas é importante que as pessoas cada vez mais mostrem o interesse ainda pela política, né? Queira sim ou queira não, nós somos dirigidos por políticos e nós estamos fazendo a nossa parte, nós estamos buscando cada vez mais, aprendendo, nos capacitando para que cada vez mais possamos ajudar o nosso município. Então está aqui o vice-prefeito Rubem, que tem feito um grande trabalho como vice-prefeito, que é um exemplo como presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, inovou, juntou a experiência com
a inovação. Eu acredito muito nisso, que você tem que agregar as duas coisas. Eu, como presidente da Câmara, tenho aprendido, tenho buscado, que não é fácil você dirigir uma casa tão difícil daquela, e tantas e outras pessoas que hoje estão na política. Que esse momento, nessa emancipação política, sirva também de reflexão para todos os panelenses. Não podemos fugir, mas há pouco tempo iremos talvez disputar uma eleição, ninguém sabe, com essa questão da pandemia. E tudo o que foi discutido aqui, tantas e outras coisas que iremos discutir, né, durante as lives, durante o nosso dia a dia, o povo de Panelas tem que olhar, tem que avaliar quem realmente cada vez mais está preparado ou vai estar preparado para dirigir o nosso município. Então, o recado está dado, nós estamos à disposição, o compromisso como presidente da Câmara até 31 de dezembro ainda está firme, o compromisso como vereador também ainda está firme. Dizer à população de Panelas que me orgulho muito o cargo que vocês me deram e que, se Deus quiser, e o povo também, nós iremos também o ano que vem estar à disposição de vocês. Então, o momento hoje é de felicidade, é de gratidão, é de aprendizado. Saímos aqui cada vez mais aprendendo, e eu quero, Oberdan, ainda discutir muita coisa com você em off, porque eu tenho certeza que você tem muito para ajudar Panelas. Muito obrigado e que Deus abençoe todos nós. Obrigado, Genilson. Obrigado a todos vocês que compartilharam. Eu quero agradecer aqui as pessoas cujas quais sem elas não haveria possibilidade do Café com Política ter ocorrido hoje, com essa abrangência aqui. O Café com Política originalmente foi feito para falar sobre o Nordeste e com uma pessoa na frente da Câmara. Hoje a gente conseguiu colocar os 4 aqui com os microfones. A equipe técnica da TV Panelas foi convidada e vieram nos ajudar com isso. O Hugo Taylor nos ajudou também, a Alice Drake. Além do movimento cultural, o Douglas e o patrocínio hoje da Center Graphic, que fez essas canecas aqui do Café com Política. E em breve estarão disponíveis para a venda, tá bom? Caneca do Café com Política e camisa do Café com Política também. Oberdan Andrade, para suas considerações finais. Antes de passar a palavra, eu quero agradecer pela aula também. Todo mundo está agradecendo aqui, assim como todo mundo está querendo bolo, mas a aula hoje foi fantástica. Muito obrigado por ter compartilhado conosco um pouquinho, talvez muito pouco, porque eu sei da dificuldade que quem pesquisa tem, o que eu chamo de horas bunda. Nós passamos muito tempo sentado pesquisando. Eu sei que o cansaço, a dor na coluna, coisa que só quem senta para estudar e para pesquisar durante muitas horas sabe. O esforço, a dedicação, o tempo que a gente passa na solidão da intelectualidade, e muitas vezes quando isso é passado para a população, como brilhantemente você fez aqui hoje, a turma se encanta, fica maravilhada com o conhecimento, mas às vezes não sabe o quão duro é consegui-lo, né? Então eu agradeço por ter compartilhado aqui de maneira gratuita e dizer que você é um orgulho para todos os panelenses e um exemplo. Uma referência, né? A palavra que o panelense gosta de usar é uma referência ao modelo que nós temos que buscar aí como intelectual, como professor, como profissional. Então, passando a palavra para você, já finalizando meus agradecimentos e passando também a faca para que você corte o bolo. Bem, eu queria agradecer também e lamentar o quanto é curto, né, o tempo, no instante passa, tinha tanta coisa para a gente discutir, para a gente falar, mas fica para uma próxima oportunidade, né? Mas antes de finalizar aqui com as minhas palavras, Dr. Pierre, eu queria... Uma pessoa aqui mandou um recado, Tiago Rafael, e ele diz assim: falem do velho de pedra na entrada da cidade. Resumindo, Tiago, aquele velho de pedra, ele é o símbolo do trabalhador nordestino. Muitas pessoas, quando falam do Festival do Jerico, confundem, pensam que é uma festa ao Jerico, e não é. A festa foi criada em homenagem ao trabalhador. Então, aquele velho de pedra lá, a pedra que simboliza a dureza, a fortaleza, né, principalmente do povo nordestino, simboliza o trabalhador. E que a festa é feita em homenagem ao trabalhador, né? Tinha muita coisa aqui para a gente discutir, mas eu quero agradecer. Quero dizer que tudo isso, essas pesquisas, são 9 anos pesquisando, né?
não teve nada em troca financeiro, nem apoio, nem patrocínio, não porque não tivesse se eu fosse atrás, mas eu fiz pelo sentimento de pertença e identidade à minha cidade. É uma cidade que eu amo de paixão, quem me conhece sabe muito bem disso. É uma cidade que me viu nascer, como diz, né? A cidade que me viu nascer, nas letras de Brito Lucena. E é uma cidade que me honra muito. É uma cidade, minha gente, que eu tenho aqui alguns registros, e vou dizer bem rapidinho. Uma cidade onde, se eu pego um livro, e isso é fantástico para uma cidade tão pequena como a nossa, se eu pego um livro que tem os 100 lugares que você precisa visitar antes de dizer que conhece o Brasil, você vai lá na página 152 e assistir ao Grande Prix de Jegues, que é uma brincadeira ao Festival de Jerico. Ou seja, todo humano deveria conhecer a nossa terra. Se eu pego a revista Terra, da Editora Abril, ela tem toda uma reportagem que fala sobre a farra do jegue. Isso é fantástico. Imagine, a gente está falando de mais de 5.000 cidades, não é, que o país tem, e vem um destaque de Panelas. E essa, para mim, é o maior orgulho que eu tenho. A revista Veja, em 2008, ela colocou como fala, início da sua capa, coloca as 40 cidades brasileiras que são número 1. Esse número 1 é no sentido de que são 40 cidades brasileiras de que todo brasileiro deve conhecer antes de morrer. Percebam que num quantitativo de mais de 5.000 cidades, ela coloca que todo brasileiro deve conhecer a maior corrida de jegues. Isso é fantástico para um município como o nosso. Isso é a certeza de que a gente tem história, a gente tem tradição, a gente tem cultura, e a gente precisa resgatar isso. A gente precisa trazer isso. Isso é justamente com esse sentimento que me coloco à disposição sempre, independente de cargo público, porque não preciso disso para sobreviver. Sou professor concursado com muito orgulho, né, com 2 concursos, e não preciso de secretaria, eu não preciso de diretoria, eu não preciso de bajulação para político. Agora, falar, registrar e dizer o quanto eu amo essa cidade, isso eu posso. E estou à disposição a qualquer prefeito que queira fazer algo pela cultura, pela educação, pela identidade, por tudo que tem do nosso município. Estou à disposição para ajudar naquilo que for preciso, né? E dizer que sou muito grato a tudo isso, né? Eu fico muito feliz, muito agradecido a todos vocês pelo convite, né? Fico muito feliz em celebrar esses 150 anos, né? Porque é uma data realmente extremamente simbólica. Hoje a cidade, apesar de estar em quarentena, mas deveria ter sido sim, simbolicamente, uma homenagem. As bandeiras deveriam sim ter sido hasteadas, os 3 poderes deveriam sim, só eles 3, lá na frente hasteando as bandeiras. A gente deveria sim hoje ter colocado um monumento em praça pública, né, de forma simbólica para resistir esses 150 anos. A gente deveria sim hoje, e eu sempre quis fazer isso. Eu esperei 9 anos porque eu queria lançar um livro hoje, que era o Sesc Centenário do município, mas nunca é tarde para recomeçar, né? E aí a gente tem tempo suficiente para colocar todas essas ideias e trazer tudo em prol da nossa cidade. E dizer que sou muito grato por tudo da minha vida. Eu sempre digo, como professor, a gente sempre deixa um ensinamento, né? A palavra gratidão, ela vem do latim, gratitude. E ela tem 3 acepções, mas eu gosto muito de lembrar de 2. A gratidão, ela requer reconhecimento e ela também fala de descontentamento. Então, muitas vezes, no nosso município, quando a gente fala, tece uma crítica, tece não sei o quê, fulano é ingrato. A ingratidão, ela está refletida justamente em 2 sentidos. A ingratidão, ela é por descontentamento e ela é por falta de reconhecimento, né? Graças a Deus, eu, enquanto pessoa de valor moral, eu não preciso de reconhecimento para sobreviver, né? Então, se a ingratidão, como alguns falam, parte por isso nunca vai me atingir. Agora, a ingratidão,
Quando falta por descontentamento, aí eu visto a carapuça. Todos nós, como ser humano, a gente tem o sentimento de descontentamento com certas situações. Então, se a ingratidão requer descontentamento, como ser humano, eu tenho meus descontentamentos, né? Mas celebro hoje, acreditando que há novas esperanças, e a gente vai lutar por essas novas esperanças, assim como Deus permitir. Mas estou à disposição para ajudar, estou feliz, sou muito grato a tudo, e vamos celebrar essa história, que essa história realmente ela merece ser contada, revivida e vivenciada todos os dias das nossas vidas. Perfeito. Obrigado, Oberdan. Enquanto o senhor corta o bolo, eu vou pedir ao Rubem que faça o discurso aí, porque no aniversário a gente sempre fala discurso, né? E hoje ele representa o Poder Executivo aqui, presente no Café com Política. Então, por favor, muna-se do instrumento de corte. Mas, Oberdan, eu não tinha como não fazer um comentário da sua fala. Todo panelense, eu tenho certeza que nesse momento, lhe ouvindo, se arrepiou e sentiu o mesmo orgulho que você sente por ser panelense. E digo mais, só fala assim, só age assim quem tem esse sangue correndo nas veias, de quem é um verdadeiro panelense. Esse sentimento ele é o mais verdadeiro possível. Isso nos orgulha de saber que temos pessoas filhas da terra, pessoas que continuam acreditando e apostando na cultura, no desenvolvimento, na capacidade das pessoas. E a sua fala aqui representa tudo isso. E você trouxe aqui, de forma materializada, uma coleção de matérias que traz do nosso município de Panelas, mas não tem como nós não lembrarmos do material que você também reuniu da mídia nacional, quando traz o Jô Soares mostrando o Festival de Jerico, quando trouxe o Faustão mostrando o Festival de Jerico, quando trouxe outras personalidades que tem mídia nacional, e você conseguiu reunir como mostrou aqui nesse momento. Parabéns, 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 parabéns. Não tem outra palavra para dizer, não é isso, Genilson? E eu tenho certeza que cada um dos panelenses que lhe ouviu agora sentiu representado, também você na sua fala, que a sua fala também me representou com tanta sinceridade, com tanto amor por uma terra que tem muito a fazer, que tem muito a dar ainda pelos panelenses. Parabéns. Parabéns e muito obrigado, Oberdan. Nós tivemos vários, na verdade, todos os recordes hoje. Eu vi aqui, eu estou acompanhando pelo celular, e no computador a leitura do Facebook é mais fiel. Mas pelo celular foi 297 pessoas assistindo ao mesmo tempo. Quando o marcador do Facebook mostra isso, é porque mais de 2.000 pessoas já nos viram. E tivemos aqui 1.200 comentários até o momento em que eu registrei e centenas incontáveis curtidas. Então, mais um recorde do Café com Política. Eu agradeço a todos os que compartilharam. Eu não estou conseguindo ver a quantidade do compartilhamento. E aí o Oberdan vai cortar aqui o bolo. Na verdade, já passamos de 1.300 comentários, né? Vou pedir a gentileza do Oberdan cortar o bolo para homenagearmos aí, finalizarmos a nossa live com o corte do bolo em homenagem a Panelas, aos 150 anos de emancipação. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus, lutem e lutem novamente, até que finalmente cordeiros se transformem em leões. Avante, guerreiros, avante, avante sempre, recuar jamais.